E que essa arbitragem ontem estava cúmplice, estava. Tem o episódio do intervalo do jogo, em que o quarto árbitro teria advertido o treinador, tira fulano porque ele está fazendo... Intervalo não, durante o jogo rolando, foi no meio do jogo. É, que os jogadores do Flamengo ouviram. E depois, eu não sei se vocês notaram, ao fim do jogo, tem um abraço do árbitro com um jogador do Estudiantes e ele fala alguma coisa no ouvido do jogador. Então, é muita ingenuidade achar que vai para um jogo desse e que não pode correr o risco de ser operado sem anestesia, como foi o Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações. A imprensa está detonando a arbitragem nesse Flamengo 2, Estudiantes 1 pela Libertadores. Um jogo onde o Flamengo dominou praticamente todo, exceto nos últimos 10 minutos ali onde o juiz conseguiu expulsar o Plata e até agora ninguém entendeu o motivo. Deu o segundo amarelo, expulsou o Plata num lance onde ele sofreu a falta, porém a arbitragem marcou falta do Plata, deu ali uma solada do Plata. Segundo amarelo, acabou expulsando, o Estudiantes foi pra cima e conseguiu diminuir muitos erros mesmo. E a imprensa ali desabafou ao vivo, até a imprensa paulista, que geralmente ali critica o Flamengo, dessa vez teve que concordar que o Flamengo foi garfado. E agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que eles falaram e o link do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Votar na enquete? Não, nunca voto na enquete. É verdade. Então você é unilista. É isso que você é. Deixa eu, já que a gente começou a falar do Flamengo e acho que tem mais coisas além da arbitragem, vou ao Mauro César Pereira, que além de vai falar de arbitragem, claro, vai falar do jogo e tem uma informação para dar sobre medidas que o Flamengo pretende adotar. Mauro, além da arbitragem, que é uma questão óbvia, teve o jogo. O Flamengo poderia ter feito 4, fez 2. E aí, no segundo tempo, a coisa começou a ficar boa pro Estudiantes, acabou premiado, vamos dizer assim, pelo árbitro. Bem, acho que o jogo tem dois pontos importantes. Primeiro, a maneira como o Flamengo desperdiçou oportunidades de ampliar o placar. Acho que teve, de novo, erros aí. Se puder tirar esse delay do meu ouvido, eu agradeço, gente, senão eu não consigo falar. Tá difícil, tá um eco voltando. Então, é o som do estúdio que deve estar voltando para o Mauro. As chances que o Flamengo teve foram chances claríssimas e o Flamengo desperdiçou 2 delas por uma certa soberba. Aquela jogada com o Pedro, passo do Arrascaeta, aos 19 minutos, que ele driblou o zagueiro, ficou diante do goleiro Muslera. E ele, ao invés de chutar no canto, no contrapé do goleiro, com um gol vazio, ele chuta no canto do goleiro, permitindo a defesa do Uruguai, ali houve uma certa soberba. E o lance com o Plata, que entrou livre pela direita, havia ângulo para um chute cruzado e tentou uma cavada e cavou muito mal, a bola passou longe do gol. Esses 2 momentos simbolizam o quê? O Flamengo pedante diante do gol adversário, sem a seriedade que demonstrou no começo do jogo, quando abriu 2-0. E depois, no segundo tempo, o senhor Pedro faz um passe para o Samuel Lino de letra. Quer dizer, quando você faz isso, gente, você está dando o seguinte recado para o adversário: eu estou rindo de você, eu estou querendo te esculachar. Mas o jogo está 2-0. Se o jogo está 4-5-0, e por alguma razão você quer esculachar o adversário, alguém te fez uma entrada violenta, alguém tentou tirar uma onda, pode ser, é do jogo, mas não era momento para aquilo. Esse é um ponto, tá? Que eu acho que não pode ser ignorado. O Flamengo já está na hora de aprender a jogar a Libertadores como ela é. E como ela é? Ela é isso. A Libertadores, no passado, já teve mais casos de arbitragens polêmicas, mas ainda acontece. Vira e mexe acontece. Tá? Esse tem um currículo de atrapalhadas. No jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro 2021, a própria Conmebol suspendeu por 6 meses, mas estranhamente ele continua sendo premiado com jogos importantes, como a goleada da Argentina sobre o Brasil nas eliminatórias. Era ele o árbitro, né? Também a Recopa, Fluminense LDU, o Fluminense reclamou muito. E outros, Corinthians e Fortaleza na Sul-Americana, né, quando o Fortaleza foi até a final, também foi ele. Então ainda é escalado esse colombiano para jogos estranhos. Por que ele é escalado? Não sei. Porque essa é a pergunta. Por que alguém que a Conmebol já suspendeu por 6 meses é escalado? E ontem, no primeiro tempo, já ficou bem clara a, vamos dizer assim, má vontade dele com o time brasileiro. Ele dá cartões amarelos no meio-campo por faltas comuns de Saul e Samuel Lino no intervalo de 8 minutos. E não aplica cartão aos jogadores dos Estudiantes que fizeram faltas muito mais duras, especialmente do Arrascaeta. Ali já me chamou a atenção. Para esse cara está pendurando o time do Flamengo em qualquer oportunidade mínima que tenha. E aí, no segundo tempo, o Flamengo
tenta jogar em contra-ataque, tem alguns equívocos, acho, do Felipe Luiz, o time não conseguiu encaixar contra-golpe, e ele começa depois a cirurgia sem anestesia. No primeiro tempo reclamaram de um pênalti de Samuel Lino. Eu não tenho convicção de que ele foi tocado ou tropeçou sozinho. Desculpa, eu não consigo ter certeza. Muita gente acha que foi pênalti. Ok, mas no lance do Plata, o Facundo Rodrigues, o camisa 2, ele toca a bola com o braço direito, braço aberto, esticado, muda a trajetória da bola. Isso é pênalti toda hora. O Flamengo, por muito menos, teve um pênalti no jogo contra o Grêmio no Maracanã, que custou 2 pontos, que foi marcado, dentro dos critérios que hoje são adotados na arbitragem. Na sequência do lance, o mesmo jogador chuta claramente o pé do Gonzalo Plata, e o Plata, que tinha levado o cartão amarelo, desses aí que ele estava distribuindo para os jogadores do Flamengo, toma o segundo amarelo e é expulso. O Flamengo vai recorrer, alegando que há, inclusive, jurisprudência. Romagnoli pelo São Lourenço contra o Cruzeiro em 2014 e em 2018, Dedé pelo Cruzeiro contra o Boca tiveram expulsões anuladas por erros de arbitragem, que os vídeos mostraram que os árbitros erraram. E naquela época não tinha VAR, agora tem VAR. Então é indesculpável essa arbitragem, não tem explicação, né? Então aí ele expulsa o jogador e na sequência o que acontece? Com um homem a mais, o Estudiantes vai mais para frente, acho que erra também o Felipe Luiz, deveria ter colocado o Carrascal para reter a bola, segurar o jogo no meio campo, depois mais um zagueiro, o Danilo, e aí chama mais ainda o time argentino para sua área e toma um gol de bola aérea, que a assistência é feita com o braço. A bola bate do braço, o jogador do Estudiantes vai para o camisa 9 centroavante Carrilho, e o Carrilho chuta, ela desvia do Léo Pereira, vai dentro do gol. Então foi um pacote de erros, assim, absurdo, bizarro. Mas o Flamengo, tá? Aí vem o outro lado que eu quero chamar a atenção. Precisa entender o seguinte, amigo, isso é Libertadores. E se você não conhece, se os jogadores não conhecem, alguém deveria contar, não sei se o Flamengo desconhece a história do futebol. A história dos Estudiantes, do senhor Oswaldo Zubeldia, né? O técnico lá dos anos 60, 70, e a história marcada por, pelo menos, situações controversas no tricampeonato desse time entre 68 e 70, com muitas reclamações de Palmeiras em 68, Nacional de Montevideo em 69 e Peñarol em 70. Os 3 títulos dos Estudiantes são marcados, como vários dos independentes, por arbitragens permissivas, jogadas violentas, até histórias que dizem que é folclore, de que Bilardo e outros jogadores atuavam com alfinete na mão escondido para espetar o adversário. Até isso tem no dito folclore. Se é verdade ou não, nunca ficou provado. Então, é muita ingenuidade achar que vai para um jogo desse e que não pode correr o risco de ser operado sem anestesia, como foi o Flamengo. Ô, Mauro, muito bem. Espera um pouquinho só, deixa eu só acrescentar, porque para mim esse é o risco. A Copa Intercontinental só passou a ser disputada no Japão porque os times europeus passaram a se recusar a vir jogar o jogo aqui, de ida ou de volta, por causa de La Plata. Não foi por causa do Boca Juniors, que, olha, Bombonera tem histórias, ou do... Não, por causa deste tricampeonato de Estudiantes. A imprensa espanhola chamava o pessoal de La Plata de Los Animales de La Plata. Eu não tenho a menor dúvida, embora ontem no Maracanã o jogo não tenha tido clima que permitisse um espírito de revanche, assim, por violência, mas o Flamengo vai passar por maus bocados na Argentina, não tenho a menor dúvida disso. E que essa arbitragem ontem estava cúmplice, estava. Tem o episódio do intervalo do jogo, em que o quarto árbitro teria advertido o treinador, tira fulano porque ele está fazendo... Intervalo não, durante o jogo rolando, foi no meio do jogo. É, que os jogadores do Flamengo ouviram. E depois, eu não sei se vocês notaram, ao fim do jogo, tem um abraço do árbitro com um jogador do Estudiantes e ele fala alguma coisa no ouvido do jogador. Não, mas aí também já vê pelo em ovo. Que foi um desastre, foi um horror. Agora, não, aí também, vamos pegar agora qualquer coisinha, não. O importante é que ele me expulsou de uma forma cretina, absurda, o La Plata. E teve o gol. Sabe? O gol do Estudante. Aí sim, aí são cores gritantes, visíveis. Agora, um detalhezinho que o sujeito. Não o cara durante o jogo. Avisar o abraço pós-jogo. Aí avisou mesmo. Mas um abraço após-jogo. Você gosta de um abraço? Não, eu gosto. Agora, falou no ouvido, aí eu acho um pouco de exagero. E tem uma outra coisa também. O Flamengo foi visivelmente prejudicado, muito prejudicado, mas o Mauro até tocou nisso também. Mas o Flamengo também teve todas as oportunidades do mundo sem dúvida. de liquidar a partida. E eu até me surpreendo até o Felipe Luiz,
que não é um treinador calcado nisso. Claro, foi um absurdo a arbitragem, ele ficou reclamando muito. Até o Boto ontem falou. Aliás, vou mostrar o Boto falando. Mas o Flamengo esqueceu. O Felipe Luiz, que sempre é honesto, é franco, sei lá o quê, eu não vi nenhuma declaração dele. Esqueceu de falar também da incapacidade de terem cuidado do jogo logo de cara. Que foi o que o Mauro acabou de falar. Mas vamos ouvir o Boto, que ele reclamou demais da arbitragem. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir e é importante alguém vir aqui falar. Apetecia-me dizer outras coisas, mas vou ficar com o escândalo. Foi um escândalo que se passou ali dentro, tá? Obrigado. Acho que é escandaloso. Muito bem, tá aí ele falando sobre isso. O Trajano tocou num ponto, o Mauro também tocou. O Mauro tá chamando. Fala, Mauro. Não, eu só queria acrescentar que tem outra história muito boa, entre aspas, né? Boa. Vocês vão se lembrar, o Juca lembra disso, o Placar fez matéria sobre isso na época e tal. 83, o Grêmio joga com o Estudiantes, no antigo estádio dos Estudiantes, que ficou em obra há muito tempo. Hoje é um estádio moderninho e tal, parece um shoppingzinho, eu conheço lá. O estádio é legal. É moderno e tal, tem condição de jogo, a não ser que criam situações atípicas, né? Além do futebol. Mas os jogadores do Estudiantes bateram nos jogadores do Grêmio naquele corredorzinho que leva pro gramado. Foram agredidos. A porrada cantou, jogador batendo no jogador. O Espinosa, falecido treinador, contava essa história com muitos detalhes. E o jogo terminou 3-3. O Grêmio estava ganhando, teve que ceder meio que empate, mesmo com o adversário com jogadores expulsos, com o limite, 7 jogadores, né? Ainda assim, o Grêmio sofreu um empate. Ou seja, coisas bizarras já aconteceram na Libertadores e coisas mais bizarras ainda, historicamente, acontecem com os Estudiantes de La Plata. Isso é fato. Coincidência ou não, aí eu não sei, amigo, mas isso é história. Vai jogar contra esse time, meu irmão, você... Meus amigos, que situação, né? Que situação pra lá de constrangedora, né? Não dá pra aceitar o que aconteceu. Estragou completamente o planejamento do Flamengo. Flamengo dominante mesmo. E, consequentemente, acabou prejudicando demais. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações repercutindo tudo. Deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Obrigado a todas. Valeu!